Uhum. Ok. Pode ir? Pode. Fala pessoal, fala pessoal, mais um episódio aqui do Brasil Grande, mais um bate-papo aqui com a bancada formada pelo Marcos Júnior, Pedro Lacerda. É, então eu vou pedir para que inicie aí o Pedro falando, dando as considerações iniciais. Nós vamos falar hoje sobre a recessão na Europa. Antes que o Pedro inicie a consideração inicial, vou me apresentar aqui para vocês, Miguel Brito, fundador e presidente do Brasil Grande desde 2018. E pode iniciar, Pedro. Vamos lá. Primeiramente, seu nome, depois da onde você fala, sua competência. Pedro Lacerda, eu falo de Muriaé, Minas Gerais. Eu estudo bacharelado em Geografia pela Estácio. E também Show, sou vice-presidente da Brasil Grande. show. Marcos, vamos lá. Primeiramente, aí, me apresentar. Meu nome é Marcos Júnior, falo daqui de Cariacica, do Espírito Santo, na região metropolitana de Vitória. Sou formado em Engenharia de Produção pelo Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, e curso atualmente mestrado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado profissional, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e sou servidor público. Gosto de falar sobre política, economia e sociedade, e atualmente sou articulista do Brasil Grande. Show de bola. Quem quiser assistir aí aos nossos episódios aqui do bate-papo, quiser consumir os nossos artigos, é só entrar no nosso site brasilgrande.com.br, perdão. E antes que a gente inicie o bate-papo, eu falo aqui de Garopaba, litoral catarinense, 1 hora de Florianópolis. Marcos, inicia aí, vamos lá. Olá, sobre esse risco de recessão, né, na Europa, e aí você vê aqui, vão mostrar bom sempre mostrar a imagem aqui para dar ideia da gravidade da situação, né? Sempre bom ilustrar. Sempre bom ilustrar, sempre é bom. Esse aqui é o gráfico, né, mostrando o risco de recessão. Tá? E pela primeira vez, né, desde o início do ano, né, repare bem, né, o risco de recessão, né, na Europa, ele estava aqui, sei lá, uns 12,5%. Assim, é um risco considerável. Se você parar para pensar, 12,5% já não é exatamente pouco, mas é um risco que você dá para tolerar. Só que agora nós estamos falando de um risco de recessão da ordem de maior que 50%. Na verdade, ele está em 60%, na verdade, já está em 60%. Né? Então, ou seja, já é mais do que um cara ou coroa. Né? E isso, né, até a gente comentou brevemente nos blocos anteriores, isso é resultado de uma verdadeira tempestade perfeita. Né? Eu gosto de diversos fatores, né? E aí vou só voltar aqui para a nossa tela, diversos fatores que levaram, né, diversos fatores ao longo desses últimos meses que levaram a esse quadro acontecer. Né? Você tem a própria guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Só pegando fatores recentes, eu nem vou citar pandemia nem nada. Vamos pegar só os recentes. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? A escalada de sanções contra a Rússia, e aí cabe mencionar, mais uma vez, né, como eu mencionei no bloco anterior, a Europa superestimou o efeito das sanções para a Rússia e subestimou os efeitos das sanções para si próprios, principalmente porque ela é uma das principais dependentes da energia russa. Né? Cabe esse registro. Outro fator também que está aí nessa situação toda. Você tem também a Europa enfrentou e está enfrentando uma seca que é a pior em 500 anos, que está ocasionando quebras de safra brutais em diversos países. Né? Então você tem, ou seja, você tem soma de diversos infortúnios de ordem política, de ordem natural e das próprias decisões erradas, né, das lideranças políticas, né, do velho continente, que levaram a esse quadro. Né?
Então, assim, é um desastre feito a várias mãos. Né? É um desastre feito a várias mãos. Então, assim, quando você olha isso, né, e vamos lembrar, dependendo de como isso se desenrole, dos cenários possíveis, isso tem tudo para ser muito pior que a crise de dívida ocorrida nos anos 2010. Né? Muito pior. Porque a crise de dívida dos anos 2010, ela atingiu, tudo bem que as economias centrais sentiram, mas, digamos assim, os efeitos mais catastróficos, mais violentos, foram nas economias periféricas. Agora não. Agora ninguém está salvo disso daí. Né? Então, Equiparou, sim, nivelou. Nivelou por baixo. Né? Exatamente, Sim. nivelou por baixo. Né? E as economias mais reais, digamos assim, China, Brasil, a China por causa de toda a sua potência, segunda maior economia do mundo, 1,5 bilhão de pessoas, ou seja, muita contribuição de imposto, muito investimento público e privado também, fora as indústrias, né, as indústrias, assim, quanto por cento da indústria mundial está na China? Não sei esse número, mas porém todo mundo sabe que a China é a indústria do mundo. Então veja, é uma economia muito real, uma economia pouco especulativa. Se o mercado financeiro quebrar hoje, ainda vai se produzir coisas na China, entende? No Brasil, a mesma coisa. Se o mercado financeiro ir para o espaço, nós ainda produziremos muitos alimentos, alimentaremos a nossa população, alimentaremos outras nações. Ou seja, uma economia real, existe valor intrínseco naquilo. Não é uma coisa especulativa, entenda? Que isso tem muito valor, porque se você tem uma economia mais lastreada no real, na coisa que você pode tocar e menos naquela coisa que se mostra na televisão, naquele joguete de mídia. Botar mais técnico, né? Uma economia lastrada em bens tangíveis. Isso, Né? exato. Então, assim, uma economia dessa, ela tem uma resistência muito maior a esse tipo de crise. Nós vemos isso. Nós vimos que na pandemia o agro não parou. Aumentou a competitividade. Nosso agro brasileiro ele vem ano após ano, mês após mês, batendo recordes. Isso dá a gente um poder de barganha muito forte. E é por isso que a gente falou no bloco anterior, que bloco anterior ou o primeiro não, bloco, primeiro, não me recordo agora, é o primeiro, que o Mercosul teve que retroceder aquela ideia, aquela coisa que eles estavam na cabeça de que não, nós não precisamos do Brasil, nós não precisamos do Mercosul, nós não precisamos da Argentina. Veja, vocês precisam, se vocês não precisarem da gente, vocês vão passar fome. É uma coisa que o Marcos falou com veemência no primeiro bloco, é que se eles não entenderem a realidade como ela é, eles vão sofrer. Porque eles estão muito lastreados, muito nessa visão dos filmes americanos, nos filmes europeus, de que o mundo é perfeitinho, que eles vão ser sempre os reizinhos bonitinhos, fofinhos. Não vão. Não vão. A China está vindo aí, o Brasil está vindo aí, já o que Irã você está falou vindo de aí, a China, Rússia está vindo aí. já que você falou de China, vamos mostrar um gráfico aqui. Vamos mostrar um gráfico aqui. Vai lá, vai lá. Aí, olha só. Você falou da porcentagem, né, da indústria. 1/3 da indústria mundial está na China. Pois é, cara. Você entende o que eu tô falando? Pedro, pode falar. Você ia falar alguma coisa aí? E o continente africano está desenvolvendo muito, né? Sim, é o continente mais jovem do mundo. E até o Brasil então a China vai vir forte. A produção de agricultura na África. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, por que a América Latina é vista como o continente, né? A América Latina não é continente, mas é um subcontinente, certo? Como ela é vista assim, por que ela é tão importante? Por que filósofos russos, chineses dão tanta importância para o Brasil, para a América Latina? Porque assim, ó, veja, a África, ela tem muitos recursos, só porque ela não tem infraestrutura suficiente. A América Latina, ela tem infraestrutura mediana, é uma infraestrutura não tão boa, não tão ruim, o suficiente para que seja uma coisa meio, tipo assim, escravidão, porque não é desenvolvida o suficiente a ponto dos países da América Latina se tornarem primeiro mundo e incomodarem os Estados Unidos e a Europa, mas também não é tão subdesenvolvida, não é tão ruim ao ponto de ser uma africana, por exemplo. Então ela fica no meio termo. É excelente para eles, porque dessa maneira eles podem nos explorar e tá tudo bem, porque nós não temos força suficiente para ser
uma infraestrutura altamente desenvolvida e nós também não somos também tão precários. Então, é o suficiente para a gente produzir e vender para eles aos moldes que eles querem, aos moldes que nós queremos, que é o melhor para nós, o suficiente, eles não vão contestar, porque eles não têm cultura, porque eles não têm educação suficiente, eles têm uma infraestrutura razoável, isso é excelente para nós. Então, por isso que a América Latina é tão importante para os Estados Unidos, é tão importante para a Europa. Porque sempre foi uma coisa meio exploratória aqui na América Latina, e na África sempre foi aquela balbúrdia. Então, assim, eles vão querer fazer a mesma coisa na África. Tanto que você viu pacotes aprovados, né, da Europa que falaram que vão investir bilhões na África. Tenha certeza que vai ser dar os mesmos moldes. Não vão querer dar realmente o que a África precisa, o que para se desenvolver e se tornar uma nação com identidade, com história, com cultura, com desenvolvimento. Não vai ser dessa maneira. Vão desenvolver ao ponto ali de ser muito bom para escoar a produção, para escoar recurso natural, chegar lá e ficar mais fácil a vida deles. Entendeu? Então é isso. Agora, a Rússia, a China, aí sim, você vê. Por exemplo, eu vi uma coisa, acho que foi hoje, no Twitter, bem interessante, falando que assim, a China, acho que foi na Sputnik, a China, o Irã e a Rússia não contestam a nossa soberania na Amazônia. Mas já os Estados Unidos e a Europa contestam. Entendeu? Então, assim, muito se fica nesse joguete da mídia, da coisa do bem e o mal, aquela coisa maniqueísta, norte-americana, europeia, e se esquece que quem realmente prega essa desordem, essa desunião aqui no Brasil é a mesma mídia. É a mídia que fala que os ruins são ruins, na verdade é a mesma mídia deles. Eles controlam. Então fica muito fácil. Muito, 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 muito fácil manipular. Se os donos são os mesmos. Um ponto aqui, você falou, voltando, e aí a gente indo para o ponto da Europa, lembra do ponto que eu peguei sobre erros dos gestores, né? E aqui eu vou ilustrar, né? E aí a gente resume para a gente entender como é que a situação é irracional, né? E aí vamos pegar aqui, vamos pegar a linha o fio aqui do raciocínio. Vamos lá. Está tendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Europa resolve apoiar os Estados Unidos na iniciativa de sancionar a Rússia, né? Eles vão lá, cortam as importações de energia no primeiro momento, fazem com que as empresas retirem investimentos da Rússia tipo assim, forçam as empresas a fazerem isso unilateralmente, desprezando qualquer respeito aos contratos, inclusive. Né? E é bem interessante, porque eles cobram respeito aos contratos. Né? E aí já entra o primeiro ponto. Eles cobram respeito aos contratos, mas eles eles incentivam descumprimento de contratos. Esse é um ponto. Segundo ponto, né? Aí, obviamente, a Rússia vai retaliar, naturalmente, isso aí faz parte, é reciprocidade diplomática, vai lá, corta a energia deles, né? Corta o fornecimento. Vou fornecer gás para alguém que está assim dispondo comigo? Não vou. Então, corta energia, né? Corta o fornecimento de gás, corta o fornecimento, venda de petróleo. E aí, os europeus ficam sem fonte de energia, porque não tem alternativa viável, né? Naquele momento. Boa parte dos europeus, por preconceito, né? Principalmente no caso da Alemanha, que é um caso pior ainda, porque assim, você falou da questão das usinas nucleares, Pedro, mas assim, cabe aqui fazer um ajuste, que eles estão ainda pensando, né, em manter o funcionamento das três que restam. Olha só, eles tinham mais. As 3 usinas nucleares que estão ainda funcionando, iria parar de funcionar no final deste ano. Eles querem estender o funcionamento delas para 2023. Né? Por quê? Porque eles estão sem gás e aí, se eles abrirem mão da energia nuclear, dançou, né? Dançou para eles. E aí, muitos países por preconceito, alguns países por preconceito, ficam resistentes à energia nuclear. Aí o que eles optam? Carvão. Né? Carvão, a fonte de energia bem poluente, né? E assim, super adequada para lidar com a questão da mudança climática. Né? Então, assim, bem coerente. Excelente. Bem coerente a visão deles. Mas aí eles podem alegar, não, isso aqui é uma medida temporária.
é uma medida temporária, a gente vai cumprir, lá na frente, a gente vai cumprir as metas climáticas. E o Brasil tem que cumprir sempre, né? Tá bom. E o Brasil tem que cumprir sempre. Não, e aí vamos lá, tem mais. Aí eles. Isso aí é só uma medida temporária enquanto durar a guerra. Mas aí eles vão lá e vendem armas, né, para um dos lados do conflito e para o lado que é contrário A ao guerra vai ser fornecedor de infinita, energia deles. Percebem a racionalidade disso? Alguém está lucrando com isso. Ó, os Estados Unidos com certeza estão. Entendeu? Tem Alguém está lucrando com isso. Não faz sentido. Não tem cálculo matemático que justifique uma guerra. É extremamente racional. Qualquer pessoa que olhe, né, o panorama, olhe isso como um todo, vai ver isso daí é totalmente racional do ponto de vista do próprio, digamos assim, das próprias razões de ser dos Estados europeus, né? É uma coisa assim, contraproducente, né? Uma coisa assim, faltou leitura de gráfico, faltou uma coisa assim, tipo assim. Então, assim, você chega a concluir. Então, assim, aí você entende por que o risco de recessão tá grande. E aí você, obviamente, preço de energia vai lá para cima, né? Inflação de comida vai lá para cima, as pessoas estão Bens parando. materiais. Empresas que precisam de energia para poder funcionar estão tendo que parar a produção, né? Até Então, assim, comércio, comparando reduzindo Europa, por causa do preço da energia. tipo, há cidades que, tipo assim, tem iluminação pública, os caras estão racionando iluminação pública, cara. Tipo assim, Assim, a É um gente problema do fala terceiro dessa mundo, maneira, né? né? A gente fala dessa maneira, né? Tipo assim, horrível, né? Essa gestão de tudo da Europa. Mas pensando por um lado lógico, isso para nós é bom. Porque isso coloca cada vez mais na mão da China, cada vez mais poder para a Rússia, que vão ser Pô, os. É, é como se tirasse o poder dos bens intangíveis, que são as ações de É, tecnologia, né? Vamos dar um exemplo que esse ano que caiu praticamente toda, derreteu bastante as ações especulativas, e voltando para um mundo mais de commodities, né? Ou sim, seja, essa crise toda na Europa está dando muito mais valor ao alimento do que uma coisa, vamos supor, de luxo, sim, né? Ou seja, está commodities. invertendo o jogo do poder, né? A gente está quer saindo ver da quer ver uma bolsa pro economia, campo. quer ver uma economia que é altamente isso que você está falando, high society, especulativa, alto padrão, é italiana, porque você vê a indústria automobilística, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, a indústria da moda, Prada, várias marcas ali que rodeiam Milão. Então, assim, é uma coisa que você para pensar, cara, eles criaram um padrão de vida que nem eles mais conseguem sustentar. E eles fizeram tanta besteira que eles não conseguem. Entendeu? Faltou o cálculo matemático. E é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque, pensa, esses grupos financistas, esses grupos dos grandes empresariados que estão pouco se lixando, né, de quem vai governar lá os países da Europa, são os mesmos que precisam que a população comprasse os produtos. Então, é uma coisa que, no fim das contas, não está valendo a pena, não está fazendo um cálculo matemático, não está fazendo sentido. Entendeu? Foi tão maluco essa ideia deles de jogar tudo pro ar e dane-se, sabe, eles se acreditaram tanto na mentira deles que agora eles precisam vender os produtos, os serviços, essas coisas altamente especulativas, altamente Bitcoin, marqueteiras. É, Bitcoin, é, NFT, e agora não está valendo. Não está fazendo sentido matemático. a Porque energia está valendo mais. E você deixa precisa de todo, você só precisa um de toda ponto. uma população, só terminar o raciocínio. Você precisa de toda uma população gerando respaldo. Alguém precisa falar que isso é bom para que o fulano ache que é bom também, entendeu? E se ninguém compra, não tem acesso, ninguém fala que é bom. Não tendo acesso, não tendo falando que é bom, ninguém compra. Entendeu? É a sociedade de consumo. A Perderam questão, no tempo. e aí a gente fala da questão quando a gente fala da questão da Rússia, né? E é bem interessante isso. É bem interessante essa questão, porque assim, é,
Deixa eu só pegar aqui o ponto. Assim, na época que começaram as sanções, né, tiraram os investimentos, vão tirar as empresas, tem algumas até que estão voltando, inclusive. Quando tiraram os investimentos, o pessoal pensou, pô, a Rússia vai quebrar, vai falir, vai 15% de recessão, aquela coisa toda, E o pessoal pensou que, tipo assim, eles iam realmente colocar a Rússia de joelhos, né? Agora já se fala, por exemplo, em queda de 6% do PIB. É um baque forte? Com certeza, dá para negar. Mas isso está longe, assim, pegar longe de ser a hecatombe que eles estavam pintando no início da guerra. E, inclusive, já tem bancos prevendo recessão de 3,5% do PIB. 3,5% do PIB para um país que está sendo sancionado, né? E que está sendo alvo de uma campanha realmente de difamação internacional, né? 3,5%. Tipo, você vai falar que as sanções estão sendo um sucesso? Elas não estão sendo, elas estão sendo um fracasso. Talvez seja o exemplo seria a balança comercial da Rússia. Ela nunca vendeu tanto em toda a sua história. Sim, por causa do aumento do preço do petróleo, sim. Eles acabaram vendendo mais caro também. Então, olha só. Diminuíram o volume, mas eles ganharam mesmo assim. A arrecadação. Enquanto isso, na Europa, ela está perdendo tanto o volume quanto o valor. Inclusive, a balança comercial do euro nunca esteve tão negativa igual está hoje. Talvez o impacto maior vai ser na Europa. Sim. E outro ponto assim da questão da Rússia, que tipo assim, a inflação, tudo bem que teve uma disparada na inflação, a inflação chegou no momento aí, estava em 9% e chegou a 16%, já está em tendência de queda, inclusive a inflação na Rússia. Até pegar os dados aqui, rapidamente, aqui para a gente... Uma coisa que vai saltar também é que se a recessão é 6%, falaram que ia ser 15%, agora tem banco falando em 3,5%. Só que assim, tem um negócio. Ninguém tá colocando na equação que, beleza, esse ano vai ser 3,5%, mas ano que vem pode ser neutralidade ou até crescimento. E ninguém tá colocando na equação que a Ucrânia, o pedaço da Ucrânia, eu duvido, né, que o território conquistado que a Rússia conquistou vai ser devolvido. Não vai, aquilo ali, não vai. Aquilo ali é terra agricultável. Aquilo ali é terra agricultável. Vai dar dinheiro. Talvez com avanço do acordo, se for ratificado o acordo Mercosul e União Europeia, o Brasil consiga avançar com a União Euroasiática. Inclusive, acho que já vi até o Carlos França falando que pretende avançar no acordo do Mercosul com a União Euroasiática, que é Belarus, Rússia, Cazaquistão. Se isso acontecer, o Brasil conseguir uma integração melhor com o sistema MIR e o PIX do Banco Central, a gente vai poder vender muito mais produto que vai acabar diminuindo a inflação daqueles países. Ou seja, muito das inflações causadas na Rússia e em Belarus foi por causa das sanções e pediu a venda de produtos que era da Europa, que é mais barato em questão logística, né? E, ou seja, o Brasil conseguindo acessar esse mercado que é totalmente sem concorrência, o Brasil vai conseguir aumentar a produção aqui e vender para a Europa e para a Rússia, Belarus e Cazaquistão. Né? Inclusive, eu acho que o Cazaquistão é a empresa de ferrovia do Cazaquistão, ela é uma das empresas que compraram o leilão do Brasil. O aeroporto, se eu não me engano. Eles compraram o aeroporto, eu não sei de qual estado, mas é a empresa investindo em logística no Brasil. É muito provável que se o Brasil conseguir um acordo, né, com a União Euroasiática, ela vai conseguir também o dinheiro e os empresários russos. Né? Ou seja, também essa compra do diesel vai fortalecer muitas empresas petrolíferas da Rússia. Podemos dizer que na Rússia seria a elite. Né? Sim, sim. Então, provavelmente, com isso, eles vão investir no Brasil, porque vai ser a única... É o país mais ocidental que eles vão poder confiar. Sim. Né? Apesar de que cabe registrar que se a gente pegar aquela definição do Huntington para civilizações, o Brasil ele não é parte da civilização ocidental, ele é parte da civilização latino-americana. Mas vamos lá. Sim, eu não tô te porque não. Assim a gente
assim, é uma coisa muito interessante que a gente... Aqui existe muito um complexo de vira-lata também, que a gente tem que ser... Não, a gente tem que ser parte da civilização ocidental. Cara, O que isso afeta? O que isso afeta? Como diz um brother meu, como isso afeta no dólar, né? Como isso afeta no real? Vamos jogar para nós. Isso. O Grêmio, Aí como vamos esse pegar... Grêmio? Isso. Aí vamos pegar aqui, você falou do impacto das sanções à Rússia. Repare bem, tipo assim, obviamente quando chegou a inflação, quando veio com as sanções, ela foi de 9% para quase 17% logo de cara, né? Chegou a quase 18%. Mas, como você já vendo, já está caindo. Já está caindo. Já está caindo a inflação. E quando a gente vai aqui para as previsões, tipo, para 2023, já se fala em 7% de inflação, né? A taxa de juros que chegou a 20% no auge das sanções, no estouro das sanções, já está em 8% agora. Estão prevendo 6%. Ou seja, a economia russa... Está prevendo no Brasil, em 2023. A economia russa, ela, tipo assim, obviamente, ela vai estar sentindo baque. Muito provavelmente, o crescimento de longo prazo, num primeiro momento, vai ser menor. Né? Não podemos tapar o sol com a peneira quanto a isso. Mas eles vão levar. Eles vão conseguir se dar a volta por cima. Né? Eu acho assim, o pessoal que fala muito, tem gente que praticamente decreta a morte da Rússia no longo prazo. Eu acho até engraçado, porque toda vez que eu pego e olho aquele mapa, né, da projeção do clima para as próximas décadas, né, a Rússia vai ganhar um Brasil inteiro em área agricultável. A Rússia vai virar o celeiro do mundo. A Rússia vai ter... A Rússia não tem nenhuma pressa. É igual a China. Eles vão ganhar. Eles vão ganhar. E aí entra a questão da Ucrânia, da guerra na Ucrânia. Realmente, eles não têm pressa em tomar aquilo ali. Eles vão e tomar. É uma economia real, né, Marcos? Vão China tomar. É uma economia real, que vai ter terra agricultável, minério pra caçamba. Assim, porra, cara, sabe? Tipo, pô, cara, não faz sentido, sabe? Não tá batendo essa conta, assim. Será que eles olham o mapa mundi? É uma pergunta que eu me faço, assim, porque, pô, sabe? Cara, então, que qualidade é essa de político que nós estamos tendo no mundo? Porque não é possível, sabe? Assim, não tá fazendo sentido. Mas finalizando dessa maneira, das considerações finais, Marcos, já fala as suas considerações, já vai o Pedro, já vem eu. Então, sim, finaliza aí. Finalizando aqui, assim, como eu disse, esse cenário, né, essa perspectiva de recessão para a Europa, né, ela é fruto de diversos fatores, né, seja de questão dessa própria dinâmica geopolítica, né, seja também pela questão de catástrofes naturais, né, essa questão da onda de calor, clima, enfim, seca. Mas um fator que está sendo preponderante nisso daí são, digamos assim, decisões completamente erradas, né, completamente desconexas por parte das lideranças políticas da Europa. Faltam às lideranças políticas europeias aquela visão que eles tinham antes, né, do equilíbrio de forças, né, de zelar pelos interesses dos seus próprios países, né, dos interesses até mesmo do próprio bloco europeu, né? Então, tipo assim, não faz sentido do ponto de vista da própria razão de ser de Estado, né? Eles tomarem uma decisão que vai contra os interesses deles mesmos, né? Que é abrir mão de uma fonte que, por mais, vamos assim, que eles não concordem com a política, com a forma que a política russa é conduzida, né? Como eu disse, geografia é destino, para eles também é destino, né? A Rússia não deixa de ser o fornecedor mais viável de energia para eles. E eles vão abrir mão para quê? Né? Para posar de bonzinho, sinalizar virtude? Então, assim, aqui a gente nota claramente assim, que a qualidade das lideranças, infelizmente, ela vem se deteriorando. Marcos, eu agradeço.
Eu agradeço a todos, né? Eu acredito realmente que, dados os fatores, a Europa vai entrar em recessão grave, inclusive os efeitos vai demorar mais do que a recuperação da recessão na Rússia, né? Então, espero que todos tenham gostado, é isso. Marcos, pode finalizar, pode finalizar. Então, assim, eu agradeço aí a todos pela paciência, pela audiência aí de vocês, né, em todos os blocos, né, no primeiro, segundo e terceiro bloco. Agradeço aí ao Miguel e ao Pedro aí pela oportunidade que foi dada a mim de participar aí desse bate-papo. Então, é isso que eu agradeço. Tamo junto aí. Uma boa noite a todos, né? E para quem está assistindo em outro horário, bom dia, boa tarde também. É isso aí, pessoal. Agradeço por todos terem assistido aí. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário. Na descrição tem mais informações para que vocês possam acessar as demais redes competentes do Brasil Grande. Acesse o nosso site www.brasilgrande.com.br. O primeiro, o segundo e o terceiro bloco vão estar aí disponíveis. Aproveitem, pode dar sugestão e a gente se vê numa próxima. Abraço. Um abraço aí, boa noite a todos. E quem estiver assistindo em outro horário, bom dia e boa tarde. Valeu. Valeu.